A semana vai começar com a expectativa pelos depoimentos dos ex-ministros Eduardo Pazuello e também Ernesto Araújo na CPI da Covid-19. E sobre esse assunto, nós vamos receber agora o líder do DEM, o senador integrante da CPI, Marcos Rogério. Senador, muito bom dia. O senhor afirmou, que ele deve responder às perguntas dos senadores. Qual que é a expectativa do senhor? Tivemos aí 2 semanas bastante tensas e a grande expectativa agora por Eduardo Pazuello comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado. Muito bom dia a você, Marcelo Matos, Adriana, ouvinte da Jovem Pan. Um prazer participar com vocês. A expectativa é de que seja um depoimento esclarecedor, que ele tenha a oportunidade de falar sobre a sua gestão à frente do Ministério da Saúde e trazer os esclarecimentos que forem necessários sobre cada ato administrativo, sobre cada decisão tomada, justamente na defesa da verdade, na busca da verdade. Eu acho que num momento como esse, onde você tem uma pandemia e que, na verdade, mexeu com toda a estrutura da rede de saúde, seja do governo federal, dos estados, dos municípios, e com muitas dúvidas ainda em relação ao que fazer e como fazer, é natural que numa CPI como essa, muitos questionamentos sejam feitos. Portanto, a expectativa é que ele vá à CPI e fale sobre a sua gestão à frente do Ministério. Agora, senador, com a autorização do Supremo para que Pazuello responda apenas obrigatoriamente perguntas relacionadas ao presidente, que tipo de questionamentos o senhor acredita que devam acontecer já partindo desse princípio? Olha, assim, primeiro é preciso deixar claro que muitas críticas se fazem ou são feitas em relação à busca da tutela jurisdicional para o ministro Pazuello, ou seja, ele vai à CPI com um habeas corpus. Esse habeas corpus, na verdade, não é uma blindagem à fala dele na CPI, ele protege o paciente contra abusos, contra excessos. Mas não significa, a ausência de um depoimento ou proibição de um depoimento. Eu acho que uma coisa que tem que ficar claro nesses depoimentos é que a CPI tem que trabalhar de uma maneira que, às vezes, o depoente está ali na condição de testemunha, mas o depoimento é tomado como investigado. E muda a regra, porque aí você tem as regras processuais próprias para esse tipo de depoimento, se você está tomando o depoimento de alguém na condição de investigado, ele tem as garantias legais, as garantias constitucionais, de não produzir prova contra si. Então, é outra circunstância. Ninguém é ingênuo aqui de pensar que o ex-ministro Pazuello vai depor na CPI na condição meramente de uma testemunha. Ele vai depor ali numa condição mais do que até de investigado. Para alguns integrantes da CPI, e de modo muito especial para o relator da CPI, ele vai na condição de culpado. Então é natural que ele tenha essas salvaguardas, essas garantias. Agora, a minha expectativa pessoal é que ele fale abertamente sobre tudo o que fez à frente do Ministério, inclusive se eventuais erros foram cometidos, que abra o coração e fale sobre isso. Uma coisa são erros, outra coisa é crime, é conduta ilegal. Eu acho que o ministro Pazuello foi um ministro que esteve à frente do Ministério num momento delicado da pandemia, no ápice da pandemia, e garantiu o suprimento aos estados e municípios, coisa que os estados não conseguiram. Na crise dos respiradores, por exemplo, Bahia comprou respirador, pagou e não recebeu. Pará teve problema, o Amazonas teve problema. Quem garantiu a presença de respiradores para atender a demanda desses estados e municípios foi justamente o Ministério da Saúde, na gestão do ministro Pazuello. Então, acho que é falar, é abrir o coração, dizer a verdade, responder sobre os fatos. Agora, o que ele acha sobre isso ou aquilo, isso não é objeto da CPI e ele não é obrigado a falar sobre isso. Agora, senador, até o momento que tivemos essas 2 semanas, qual a avaliação que o senhor faz em relação... Claro que o impacto político a gente já começa a perceber, As últimas semanas não foram boas para o presidente Bolsonaro. Vivemos aí o 2º ano da pandemia, o agravamento da crise econômica, a demora no auxílio. O auxílio chegou depois
de 4 meses com um valor mais baixo. Tivemos nesse ano o fator Lula também. Ontem uma grande manifestação foi feita em Brasília, uma demonstração de apoio popular ao presidente. A gente observa a queda da popularidade dele, o avanço de Lula nas pesquisas, o estrago político, ao que parece, vem sendo feito. Agora, do ponto de vista prático da CPI, aquele relatório que vai ser entregado ao Ministério Público, algo que possa incriminar até agora o presidente, como é que o senhor faz essa avaliação? Olha, na verdade, Marcelo, até agora não encontraram crime contra o presidente. E ao não encontrar um crime contra o presidente, eles tentam fabricar um crime para o presidente. Não vão conseguir, né? É claro que você tem situações, né, comportamento social que pode ser considerado inadequado à luz das imposições que são feitas Brasil afora. Agora, isso não é crime, né? Aí tentaram enquadrar o presidente na questão da cloroquina, né, ou da hidroxicloroquina. Né? A CPI, em um dado momento, ficou parecendo a CPI da cloroquina. Né? Era cloroquina o tempo todo e, na verdade, não se tem crime diante disso. Veja, até hoje a ciência não tem uma voz unânime em relação a isso. Há muitos estudos em andamento ainda, questionamentos sobre aqueles estudos que afastaram o uso desse fármaco e governadores e prefeitos Brasil afora usaram a exaustão esse medicamento, inclusive com vídeos divulgados, né, usando. Né, quem recomendou na época do ex-ministro Mandetta o uso desse medicamento ao Ministério da Saúde foi o governador Dória, e com o seu secretário, que tem vídeo dele falando isso. Então, assim, querem achar um crime para o presidente. E aí, ao não conseguir, eles começam a trabalhar as narrativas. É claro que você teve aí uma série de situações que podem ser questionadas, né? E aí você tem que olhar para o processo. Essa questão da Pfizer, por exemplo, né? Por que não comprou a vacina antes? Não comprou porque não podia comprar. Primeiro porque não tinha. Agora, é preciso deixar claro, todas as tratativas aconteceram de maio do ano passado até março desse ano. Foram mais de 30 reuniões, trocas de mensagens, debates sobre termos aqui ou acolá. Primeiro, sobre o novo imunizante. Segundo, sobre as questões contratuais. A Pfizer impôs condição ao Brasil que não é condição simples. Quem está na gestão pública precisa ter responsabilidade. Primeiro, com relação ao produto que vai oferecer. Se certificar das cautelas, dos cuidados necessários. É um produto novo. Segundo, em relação ao que você está comprando. Por exemplo, 100 milhões de doses dessa vacina. É $1 bilhão. São mais de 5 bilhões de reais. Não é um ato administrativo simples, né? É um ato administrativo complexo. Outra coisa, a vacina só foi registrada nos Estados Unidos no final da primeira quinzena de dezembro. Ela começou a circular lá nessa época. E na Anvisa, no Brasil, só teve registro no mês de fevereiro. Mas diziam que, não, a vacina já podia estar sendo aplicada no braço dos brasileiros em dezembro do ano passado. Como? Isso é impossível. Aí tinha que fazer uma medida provisória. Com todo respeito, medida provisória não serve a esse propósito. Não sei se você se lembra, na época da Copa do Mundo, falaram em fazer medida provisória para regular as obrigações do Brasil, as responsabilidades e tal. A FIFA não aceitou e o Brasil não pôde fazer, teve que ser por lei ordinária. Por quê? Porque o presidente da República, como chefe de Estado, ele não pode atuar unilateralmente quando você tem essas relações bilaterais. É preciso que seja feita por lei. Medida provisória pode cair, pode ser rejeitada, a segurança jurídica vai para os ares. Então, assim, é um processo complexo. Sim. Agora, não houve irresponsabilidade, não houve atraso intencional do governo em relação à aquisição da vacina da Pfizer. Já adquirimos as primeiras 100 milhões de doses e já estamos com um contrato para adquirir mais 100 milhões. Se quiserem imputar um crime ao presidente com base no que aconteceu até agora na CPI, vão ter que criar, porque ainda não apareceu. O senhor, senador, mudando um pouquinho de assunto, é líder do DEM no Senado, né? Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente como está vendo e como o partido está repercutindo dentro do Democratas a saída agora de Rodrigo Maia e também do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Eu acho que são duas situações diferentes. Uma situação é a do vice-governador de São Paulo, que aí é uma questão mais local ali, de adaptações e desejo do próprio governador do estado, João Dória. Então, é uma questão regional. Não, acho que não está
ela não está afetada, não está contaminada por essa questão nacional. Com relação ao ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já não há mais ambiente para ele, não havia mais ambiente para ele dentro do Democratas, a partir do momento em que ele partiu para uma linha de ataque, né, contra o presidente da legenda, o ex-prefeito ACM Neto, e de maneira muito dura, de maneira muito implacável, em razão do que aconteceu na eleição para a escolha do novo presidente da Câmara. Dentro do partido, a gente tem tratado dessas questões com muito cuidado, com muita cautela. O desejo era que se superasse, né, esse atrito, essa questão mais de foro pessoal do ex-presidente, que fez um grande trabalho à frente da Câmara dos Deputados, mas, para mim, sai menor do que entrou. A pessoa tem que ter altivez, tem que ter grandeza para saber reconhecer, né, as circunstâncias de cada decisão tomada, né? Enfim, eu acho que foi um grande presidente, mas nessa situação toda acabou saindo com a imagem arranhada dentro do partido. Diante de tudo que estava acontecendo, acho que não havia outra alternativa. Espero que, com o tempo, as coisas possam se arrefecer e voltam a ter a relação respeitosa e recíproca que sempre tiveram. Isso é bom para a democracia, é bom para o país. Trata-se de dois quadros importantes da política nacional. Senador Marcos Rogério, o que tem chamado a atenção em relação ao governo também, e isso se reflete na CPI, é essa composição política. O governo, né, o presidente Bolsonaro, ao longo de 2020, fez um grande esforço de se aliar ao Centrão. E a gente observa a dificuldade, parecia ele, como o senhor disse, né, como disse a Adriana, saiu o Rodrigo Maia, ele comemorou, né, Arthur Lira ser o presidente da Câmara, era suposto candidato do presidente, também Rodrigo Pacheco, que a pauta iria avançar agora, portanto, no Congresso, não haveria mais empecilho. E a gente observa uma grande dificuldade de uma articulação do governo. Por quê? De qualquer forma, a CPI revela isso. A composição, o governo cochilou. Hoje o governo tem minoria na CPI. E o senhor participou ativamente, eu me lembro, né, como deputado à época, do processo de impeachment, né, da presidente Dilma Rousseff. O senhor era deputado e participou ativamente dessa comissão. E havia toda uma base de choque do PT na comissão, todas as sessões, havia um equilíbrio. A gente percebe agora que os oposicionistas, claro que estamos na pandemia, evidentemente, e tal, mas há pouca gente para defender o governo lá. O senhor tenta defender, o outro senador Ciro Nogueira, também o senador Girão, mas outro dia um senador governista olhou para trás, não tinha ninguém do governo para defender o governo ali, né, da base governista, e de fato a base oposicionista ali na CPI está avançando de braçada, né? Na verdade, você tem uma CPI que tem um número reduzido de membros, né? São apenas 11 membros titulares e mais os suplentes. Então, é um número reduzido e você ainda tem uma situação que é a pandemia. E isso faz com que muitos senadores não estejam em Brasília, não estejam presencialmente ali. E o sistema remoto, eu acho que ele acaba dificultando um pouco. Porque uma coisa é você estar presente no calor dos fatos, da tomada de depoimento. Outra coisa é você entrar, né, pela via remota e fazer ali a sua manifestação sem que tenha ouvido tudo o que aconteceu até aquele momento. É totalmente diferente. Então, acho que isso tem dificultado um pouco. Agora, de fato, eu lá atrás até fiz ponderações sobre essa falta de uma articulação mais efetiva do governo quando da composição da CPI. Acho que foi algo realmente que não foi bom, né? Hoje nós estamos trabalhando, tem lá alguns senadores que são da base do governo, eu, o senador Reis, o senador Ciro, o senador Jorginho, somos da base do governo. E tem o senador Girão, que não é da base do governo, é um senador independente. Então ele é um senador que tem sido importante, mas como independente. Senador, desculpa interrompê-lo, nós conversamos então com o senador Marcos Rogério, que é líder do DEM e participante da CPI da Covid-19, e é que nós vamos agora noticiar a morte do prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas. Desculpa, viu, senador? Muito obrigado, bom dia para o senhor. Lamentável, muito triste o dia. Muito obrigado.